sejam bem-vindos ao canal, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Quadrinhosofia, aquele quadro em que falamos de filosofia e histórias em quadrinhos. Hoje eu quero comentar com vocês a história em quadrinho Lampião, do Itamar Nunes. Publicação do Estúdio da Rosa, publicação feita através de financiamento coletivo, mas, no geral, as editoras, os estúdios que publicam via financiamento coletivo costumam deixar ali algumas obras disponíveis para venda após o financiamento coletivo. Então, se você não adquiriu essa obra no financiamento coletivo, é só entrar em contato aí com o Estúdio da Rosa. O link vai estar na descrição. E ver se ainda tem disponível esta obra para que você possa adquirir. E vou falar uma coisa para vocês, logo de início, né, antes até de fazer o primeiro comentário geral sobre essa obra. Vocês vão gostar muito. Tá? É um quadrinho muito bom, com extras, com uma história bem interessante e que revisita esse personagem histórico e mitológico da nossa história e do sertão nordestino, de Pernambuco aí principalmente, que é Lampião, que inclusive é o título da obra. Então, nós, através desse quadrinho, podemos revisitar o movimento do cangaço. O cangaço foi um movimento que começou ali no final do século XIX, 1870, por aí, e sobreviveu até mais ou menos 1940, né, no seu auge. Né? Então, foi um movimento do final do Império e da Primeira República, né, principalmente. E depois eu vou falar por que esse movimento, então, com o final da Primeira República, ele entra em decadência, ele vai entrando em decadência, ok? Mas primeiro vamos aos quadrinhos. Olha, o quadrinho tem um tamanho magazine, como vocês estão vendo. Essa arte de capa está maravilhosa e eu gosto bastante dessa arte de capa porque ela tem uma característica dos cangaceiros, do Lampião, inclusive, que são os adornos. Eles gostavam muito do uso de adornos, amuletos, bordados. Inclusive o próprio Lampião sabia bordar, costurar. Então eles se enfeitavam muito, eles eram muito coloridos. E essa capa consegue retratar essa característica do Lampião, né? Essa questão do bordado aqui, dos amuletos, do lenço, né? Do colorido que esses personagens históricos se utilizavam. O que é bem interessante porque naquele semiárido ali do interior de Pernambuco, principalmente, que era a principal área de atuação do Lampião, você usar esse colorido era se destacar. E a gente tem a ideia da questão militar, era justamente você não se destacar, né? Os militares gerais tentam se camuflar, aparecer o mínimo possível no ambiente. Os cangaceiros já não, né? Eles iam todos imponentes, todos coloridos, né? Inclusive era uma forma de se impor, usando todo esse instrumental, né, que eles usavam. Não à toa, exatamente por isso, eles se tornam personagens bastante interessantes para serem trabalhados em mídias como o cinema e os quadrinhos. Eu não sei se tem videogame que aparece cangaceiros. Não é uma mídia que eu tenho muito contato, videogames, então não sei. Mas quadrinhos, existe muito quadrinhos sobre, né, o cangaço, e existem também muitos filmes sobre o cangaço, porque realmente eles são muito eles têm essas características
né, imagéticas que são muito interessantes quando você leva para essas mídias, né, o quadrinho e o cinema, né? Eles parecem que já que já usavam os adornos próprios para serem filmados, né? Para serem desenhados, porque eles tinham esse gosto pela arte, né? Que esse gosto por todo pelo colorido, esse gosto, né? Pelo uso dos amuletos, dos adornos, e eles acabam então sendo recorrendo a toda essa imagética, eles se tornam muito propícios para essas mídias que trabalham com a imagem, que é o quadrinho e o cinema. Eu vou comentar primeiro os extras e a história final, para depois comentar a história principal do álbum. Bom, o primeiro extra é o Cangaço Retornado. É um ensaio, mais ou menos 4 páginas, do professor L.F. Lunardello, onde ele fala das influências do cangaço nos quadrinhos e no cinema. Tá? E ele vai citar alguns autores, inclusive há um momento aqui que ele fala das características dos cangaceiros, né, do panteão curioso e plural, como ele cita, dos cangaceiros, né, que haviam caboclos, havia o cangaceiro corisco, né, de olhos claros e cabelo alourado, haviam aqueles que eram índios, haviam negros, mulatos, cafusos. Então ele fala das características plurais dos cangaceiros, que era a característica plural da própria sociedade sertaneja. E nesse primeiro quadrinho, e nesse primeiro ensaio, ele vai citar vários quadrinhos que fazem referência ao cangaço, né? Então, tanto quadrinhos mais tradicionais como quadrinhos que surgiram nos últimos anos. Então, ele vai citar desde do Flávio Collin a o Danilo Beirute. Eu, particularmente, o primeiro quadrinho que eu li sobre o cangaço não foi um quadrinho produzido no Brasil, foi um quadrinho produzido na Itália, que é este daqui, Mr. No, o Último Cangaceiro. Eu até fui buscar ali na minha coleção, e inclusive eu preciso aqui fazer uma resenha, né, e comentar sobre Mr. No futuramente aqui com vocês, né, mas foi um dos primeiros quadrinhos aqui que tem referências ao cangaço. Só que no caso do Mr. No, devido à época que ele atua, já é um proto-cangaço imaginário, né? Porque ele já está numa época onde o cangaço historicamente não existia mais. Não é o caso desse quadrinho, né, do Itamar Nunes, que é uma biografia, né, um momento biográfico ali do próprio Lampião. Bom, vamos lá. Os outros extras que você vai encontrar nesse álbum. Também você vai encontrar este ensaio de 2 páginas, tá? E o resto é história, assinado mais uma vez pelo professor L.F. Lunardello, onde ele vai fazer também alguns comentários aqui sobre o próprio movimento do cangaço. E completando esse ensaio do professor Lunardello, você tem um terceiro ensaio, que é O Cangaço e a Lenda de Lampião, que também retoma a história do cangaço, aqui assinado por Jefferson Ribeiro, do canal do YouTube Cangaceiros HQ. Agora vamos às histórias. São 2 histórias. Eu vou comentar primeiro a história extra, digamos assim, a última história, aquela menorzinha, que é 1 quilograma de sal. Essa história é baseada nas diversas lendas e mitos populares que o Lampião, né, originou no decorrer da sua vida. Porque o Lampião tem um personagem histórico, mas além do personagem histórico, em geral, as pessoas tendem a inventar histórias, a criar contos em torno daquele personagem. E essas lendas, mitos populares, é muito difícil saber se é só um mito
se é uma história real que se transformou num mito, né? É muito difícil então a gente saber. É um mito? É uma história real que se transformou num mito? É muito difícil saber isso, né? Mas aqui é uma história de 4 páginas, muito interessante, e que mostra aí a ética, entre aspas, do cangaceiro, né? E vamos à história principal. A história principal, então, não é uma biografia completa do personagem, né, do Lampião, mas pega um momento da história do Lampião, né, que é um momento em que ele está enfrentando uma força policial, uma força militar, e aí nós seguimos todo esse momento em que ele enfrenta esta força militar. Eu vou ver aqui o primeiro, selecionar uma imagem aqui para vocês que tem o embate entre o Lampião e essa força militar. Essa força militar, ela é comandada pelo tenente José Lucena, e nós acompanhamos então momentos em que o Lampião enfrenta essa força militar do José Lucena. Uma outra coisa que talvez tenha fascinado bastante tanto o cinema quanto os quadrinhos no Brasil, referente ao cangaço, é com certeza também a influência que nós temos aqui do, do cinema e do quadrinho norte-americano, que nos traz o faroeste. E o cangaço, apesar de acontecer principalmente e os seus principais personagens no início do século XX, não no século XIX, ele tem bastante características que lembram o faroeste norte-americano. E talvez esse seja um dos motivos do porquê é tão comum os quadrinhos, né, de esses personagens nos quadrinhos e no cinema, né, porque de certa forma ele faz essa ponte com um outro gênero que foi muito popular no Brasil e é muito popular no Brasil, que é o faroeste. Então, neste quadrinho nós acompanhamos a luta entre Lampião e o tenente Lucena. Então, a luta entre os militares e o próprio Lampião. E com todas as idas e vindas e com todas as tramas e subtramas que envolve esta batalha. Eu não vou dar maiores detalhes para não dar muito spoiler, porque é um quadrinho que acabou de sair, tá? Mas ele então traz esta parte da biografia do Lampião. Agora vamos à parte mais polêmica aí sobre esse personagem, né? Lampião, então, ele é um herói, um anti-herói, ele é um bandido, né? Bom, o movimento do cangaço, né, ele é um fenômeno de banditismo e violência que ocorreu ali no Nordeste nesse período. Mas ele também é fruto da realidade histórica daquele período. Então, toda vez que nós vamos olhar para uma realidade histórica, nós precisamos compreender também como ela se originou. E eu acho que isso é muito interessante desse quadrinho, porque o Itamar Nunes consegue no quadrinho trazer, né, essa dicotomia entre o bandido e o herói, dependendo aí do ponto de vista, né? Depende de que lado ele estava. Ele podia ser visto mais como um bandido e mais como um herói, né? E assim como os ensaístas que estão presentes na obra. Qual que é a principal característica deste movimento? Então, é um movimento de banditismo, só que ele também é um movimento que está muito ligado à questão da masculinidade, apesar de os cangaceiros terem muitas mulheres cangaceiras,
né? Mas, digamos assim, de uma ética da masculinidade presente naquele ambiente. Em geral, e o quadrinho consegue mostrar isso até em momentos em que alguns membros do grupo, né, do Lampião abandonam o grupo porque já consolidaram a sua vingança. O próprio Lampião, quando ele surge porque existe uma disputa entre a família dele e uma outra família, uma disputa, inclusive, por, por uma questão de um chocalho, né? Ou porque um teria roubado uma cabra que era de uma família ou de outra. Existem diferentes existem diferentes narrativas sobre essa história, mas na verdade se nasce dessa questão de você da vingança pessoal, né? De você ser afrontado e você ter que se vingar. Então é dessa disputa pessoal entre duas famílias, uma família de fazendeiros, uma família de coronéis e uma família mais humilde, é que nasce essa rivalidade. Então essa família de fazendeiros, de coronéis, né, ela tem não só todos os recursos financeiros, inclusive a possibilidade de contratar jagunços, etc. Como ela tem do lado dela o próprio poder, né, o poder do Estado e o poder da justiça. Enquanto a outra família, não tendo esses recursos, apela para o banditismo e vão se tornar cangaceiros. Então, essas disputas que estão ali ligadas, vinganças pessoais, né? O desejo também de enriquecer, o próprio Lampião. Alguns historiadores colocam essa questão de que ele tinha terras e gado, logicamente não no nome dele, né, mas cuidado por terceiros. E você tem então todo esse movimento, né, desse banditismo do, do sertão, em volta de figuras como o Lampião, né, que não são então protos revolucionários. E por que eu coloco essa questão? Porque durante muito tempo houve uma linha histórica que tentou ver nos cangaceiros uma espécie de proto-revolucionários, coisas que eles não eram. Isso, na verdade, é a gente tentar fazer uma leitura, ou é fazer uma leitura errada deste movimento por não entender as características próprias e históricas deste momento da história do Brasil. O próprio Partido Comunista Brasileiro, ali já nos anos 20, 30, fazia esta leitura proto-revolucionária dos cangaceiros, chegaram a propor, né, trazê-los para o movimento comunista, de alguma forma aliciar eles para iniciar uma guerrilha rural ali. Chegaram a levar essa ideia para a União Soviética, que aceitou, porque os soviéticos tinham um conhecimento muito restrito da América Latina, né? Então eles não tinham um grande conhecimento sobre o que ocorria aqui na América Latina e sobre as características sociais próprias da América Latina, né? Então, e acabou que essa ideia de aliciar o movimento do cangaço como um proto-movimento rural, né, que levaria talvez até uma revolução brasileira, nunca ocorreu, porque essa não era a característica desse movimento, né? Nunca foi a característica desse movimento. Esse não era um movimento alicerçado na ideia de uma justiça no campo, né? Tanto é que os cangaceiros, muitas vezes, eles trabalhavam para os próprios coronéis. E eles serviam de tropas de ataque entre diferentes coronéis. Então, ao mesmo tempo que o Lampião tinha rivalidade com um grande coronel ali, passou 15, 20 anos em disputa com o coronel, ele recebia ajuda de armamentos, né, e abrigo de outros coronéis
que, que, que se beneficiavam, né, da ajuda do Lampião quando necessário. Então, não era uma guerra do Lampião contra o status quo, né? Mas era uma tentativa de você ganhar o máximo possível dentro daquele status quo. O que são coisas bem diferentes, né? Tanto é que vai ter um fato histórico que, que é quase o enfrentamento entre o Lampião e a coluna Prestes, né? Por, lembrando que ali nos anos 20 e 30, ao mesmo momento em que está ocorrendo o movimento do cangaço no Nordeste, aqui no Sul e Sudeste principalmente, mas vai ocorrer também no Nordeste, porque vai ter levantes em Recife também, está ocorrendo o movimento tenentista, tá? Que era um movimento também, né? Esse sim que tinha a ideia de mudar as estruturas do Brasil e que vai dar origem à chamada coluna Prestes. E o Prestes com a sua coluna, né, com a coluna Prestes, em determinado momento, ele vai percorrer todo o Brasil até chegar na Bolívia quando a coluna acaba. Ele vai percorrer o Nordeste. O governo brasileiro não consegue deter a coluna Prestes, assim como eles nunca conseguiram deter o próprio movimento do cangaço nessa época, né? Então eles pretendem fazer com que o Lampião enfrentasse a coluna Prestes. Eles dão até um título, né, para o Lampião, né? Eles tornam ele um oficial das Forças Armadas, mas é uma patente que não existe, e quando o Lampião descobre que essa patente na verdade é uma farsa, ele abandona, né, essa ideia, e ele chega a nunca combater a coluna Prestes. Mas em determinado momento o Lampião seria alguém que combateria a coluna Prestes, né? Então a ideia de que o Lampião pudesse ser cooptado por este movimento como uma espécie de revolucionário ou cangaceiro, ela está totalmente, né, fora da realidade histórica, onde o Lampião, né, ele aceita uma patente, aceita armas e recursos porque ele queria armar o seu bando para enfrentar essa própria coluna Prestes. Então ele estava interessado não numa revolução, mas ele estava interessado era nos recursos próprios para manter a atividade do seu bando. Então essa ideia dos cangaceiros como protos-revolucionários é uma ideia que o PCB tinha na época, né, o Partido Comunista, e que não correspondia à realidade e não corresponde. E os historiadores, né, futuros, eles até hoje, né, são unânimes na ideia de que não corresponde à realidade. Não havia um movimento proto-revolucionário ali entre os cangaceiros. É um movimento de banditismo e que tem e que depende o lugar aonde ele estava agindo e contra qual coronel, e aquele coronel muitas vezes impunha às pessoas que estavam ali uma autoridade que era despótica. Então alguém que enfrentasse aquele coronel, mesmo sendo também um bandido, ele ia ser visto pela população como um herói, porque ele era alguém que enfrentava o poder despótico. Porque essa é uma característica da época, que era o poder despótico dos coronéis, que tinham ao seu lado, primeiro, esse título de coronel. Então eles tinham, de certa forma, o seu próprio exército particular. E aí, além desse exército particular típico que eles tinham, geralmente a justiça estava do lado deles nas questões que eles se envolviam. Então a maioria do povo se sentia sem ter nenhum recurso. Por isso, no imaginário do povo, esse movimento, né, do cangaço era visto como heróis, porque eles enfrentavam estes coronéis, né? Se você pegar, por exemplo, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, para ler,
né? E tem um certo momento ali que você vê essa questão, né, de como o povo mais pobre, né, de como o povo que não tinha acesso aos recursos, né, do poder eram tratados. Né? Então, nesse sentido, esses movimentos como o cangaço eram muitas vezes vistos por esse povo nesse sentido de um movimento que era de certa forma heróico, porque afinal de contas estava contra aqueles que os oprimia. Mas na realidade eles também eram opressores, também faziam saques, também cometiam inúmeros crimes, muitas vezes inclusive aliados a outros coronéis. Agora, por que o cangaço sobreviveu tanto tempo? Aí você tem uma característica que é muito próprio desta época. Porque você está aí na República do Café com Leite, na política dos governadores. Então, nós estamos numa época em que os governadores tinham muito poder e que não havia as polícias estaduais e que o governo federal tinha muito menos poder de interferência nos estados, inclusive na questão de segurança. E é exatamente por isso que grupos cangaceiros, como o grupo do Lampião, eles acabavam tendo muito poder, porque os próprios coronéis ali, cada fazendeiro inicia um coronel, e até a polícia do estado não queria demasiada interferência nos seus assuntos pelo governo federal. Isso fazia com que esses grupos acabassem obtendo um maior poder. E era uma das coisas que dificultou até o combate à coluna Prestes, que ela ficava mudando de estado por estado, percorrendo o Brasil inteiro. E o governo tinha essa dificuldade. Agora, isso tudo vai acabar ali após os anos 30, 40, porque chega o governo Getúlio Vargas, e o governo Getúlio Vargas ele vai, principalmente depois da Revolução de 32 aqui no estado de São Paulo, a Revolução Constitucionalista, que dura 2 meses, com a polícia de São Paulo enfrentando o Exército Federal justamente pelo número de tropas e de armamentos que as polícias tinham na época. E após este fato e a consolidação do governo de Getúlio Vargas, é que o Exército vai ficar muito mais poderoso em relação às polícias locais, e que até hoje diversos tipos de armas, equipamentos, etc., não podem ser utilizados pelas polícias estaduais, apenas pelo próprio Exército, que vai fortalecer o Exército. O fortalecimento do Exército, das tropas federais, vai fazer com que esses movimentos, né, que existiam na época, né, como o movimento do cangaço, diminua em grande parte, né, porque a partir daí o governo federal passava a ter um poder maior para conter estes grupos. Enquanto a política de segurança, entre aspas, aí, era dada a esses coronéis, né, cada um cuidando ali do seu território, esses grupos eles facilmente, muitas vezes até se alinhavam a outro coronel, ou iam de um estado para o outro, fugindo dos grupos ali de polícia e dos próprios militares, porque havia essa flexibilidade dado a tipo de constituição social que tinha no Brasil na época. Então esta é toda a complexidade desse movimento, né, do cangaço. Um movimento que vai desde essa ética da honra, né, essa ética masculina, apesar de, como eu já ter dito, que haviam muitas mulheres no cangaço, né, inclusive em posições de liderança, mas vai muito dessa ética masculina de lavar a honra, que vai fazer com que muitos vão para o movimento do cangaço a fim de obter vinganças particulares, a questão desse coronelismo, né, dessa justiça, que ela também não é justiça, porque ela não é uma equidade entre todos os membros da sociedade, mas a justiça
e o uso da força é feito por coronéis que não estão ali para defender uma ideia de justiça comum a toda a sociedade, mas que se utilizam deste poder lhes dado pelo Estado para defender os seus próprios interesses, inclusive muitas vezes lutando entre si, né? O abandono da região pelo poder do Estado, pelo Estado, que vai levar a esse banditismo característicos da época, que é o cangaço. Que então estudar o cangaço é uma forma de entendermos a grande complexidade socioeconômica que existia no sertão nordestino nos anos 20, 30 e 40 da República Velha. Uma forma de começar esse estudo, né, de começar a compreender, é através desse quadrinho sensacional que é Lampião, do Itamar Nunes, que retrata um momento histórico da vida do Lampião, mas onde todas essas contradições são apresentadas nessa história. Então, quando você lê essa história do Itamar Nunes, você percebe todas essas contradições que são próprias do movimento do cangaço. Então é isso. Fica a recomendação para lerem Lampião. Tá? O link do Estúdio da Rosa está aí nos comentários. Vocês vão gostar muito mesmo deste quadrinho. Tá? Eu adorei este quadrinho. Né? Foi uma leitura sensacional, tanto a história principal quanto os ensaios. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Então até o próximo vídeo, mas fica aqui aquele recado de sempre. Façam inscrição no canal, tá? Apertem aquele sininho para receber sempre as atualizações de vídeo e comentem. Quem leu Lampião do Itamar Nunes gostou? Comenta aí se vocês gostaram ou não. O que vocês acham dos desenhos, da descrição que ele faz da vida nordestina na época, do sertão nordestino, da descrição que ele faz dos personagens. E o que você pensa do movimento do cangaço? O que você pensa de todas essas questões envolvendo, né, essa dinâmica sociocultural da época que deu origem a este movimento? Vamos comentar e conversar sobre o quadrinho Lampião, mas também sobre o movimento do cangaço aí nos comentários do vídeo. Até o próximo vídeo aqui no canal do Filósofo.